E aí, tudo bem? Você já ouviu falar em musicoterapia? Esse é o tema do Câmara em Debate de hoje. E para conversar com a gente está aqui o Mike Henrique, que é musicoterapeuta. Mike, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado por aceitar o convite, viu, Mike? Eu que agradeço pelo convite. Prazer receber você aqui. Obrigado. Mike, para o pessoal de casa entender de forma simples, o que é a musicoterapia? A musicoterapia é uma forma de terapia que utiliza da música para o tratamento do desenvolvimento da criança, né? Seja ele emocional, seja ele físico ou cognitivo. Bacana demais, Mike. Na sua atuação, Mike, a gente sabe que você lida com crianças, né? Qual que é o impacto da musicoterapia no desenvolvimento de crianças, principalmente nas portadoras do espectro autista? Olha, eu faz 4 anos que eu trabalho, né, com esse desenvolvimento de crianças. Já trabalhava com musicalização inclusiva, mas hoje o meu foco são crianças autistas e eu vejo um potencial muito grande da música, porque a música ela consegue chegar onde às vezes outras terapias não conseguem. E antes de eu falar a importância da música, eu gostaria de falar que a musicoterapia ela vem para auxiliar as outras terapias. Ela vai estimular ali a criança na fala, na cognição, no intelecto, no motor. Então tem um impacto muito grande, principalmente no social, que as crianças autistas tendem a não ser assim, muito sociável. Então ela consegue explorar mais com o auxílio da musicoterapia. Queria contar para a gente como é a terapia, como ela acontece? Sim. Então, primeiramente, quando chega a criança para a gente faz uma avaliação. A criança tem que fazer uma avaliação. Na musicoterapia a gente chama de ISO, né? A ISO é a identidade sonora da criança, então eu procuro ali na anamnese saber da família se a criança possui alguma dificuldade com algum tipo de som, né? Porque bem sabemos que as crianças autistas, elas têm sim uma sensibilidade mais aguçada, ou seja, ela sensitiva, ou seja, ela auditiva. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma avaliação com a criança, saber se ela quais os sons que incomodam ela, quais os sons que agradam ela, que tipo de desenho ela gosta, que tipo de música ela gosta e principalmente qual que é o tipo de música no ambiente familiar, porque às vezes a gente só trata com a criança com a música ali. Então, a partir disso, eu vou conhecer a criança ali sobre o que ela gosta, mas aí tem um primeiro contato. Então, na primeira sessão, eu deixo a criança à vontade para ela explorar os instrumentos. Então, eu vou observando como ela faz música, porque o intuito da musicoterapia não é ensinar música. O intuito da musicoterapia é utilizar a música para que a criança seja desenvolvida naquelas áreas onde ela tem dificuldade, seja ela social, motor ou cognitivo. Então, eu vejo ela ali explorando os instrumentos, ela vai no teclado, ela vai na bateria, ela vai nos sinos, e aí eu vou observando e vejo qual que ela teve mais intimidade. A partir desse momento que ela teve mais intimidade com aquele instrumento, eu vou usar esse instrumento para estimulá-la. Ah, Mike, mas ela gostou de todos. Melhor ainda, porque aí eu consigo ver que eu tenho Um leque maior, né? Um leque maior para trabalhar com ela. E algumas pessoas às vezes confundem que a musicoterapia está ensinando música. Não é o principal objetivo da musicoterapia. Mas sim, se eu ver que a criança tem ali uma desenvoltura para estar na aptidão musical, eu vou sim, mas não deixando de sempre observar o meu objetivo terapêutico com ela. Eu posso ensinar música para ela, mas não deixando o meu objetivo terapêutico para ela. Por exemplo, a criança tem dificuldades no contato visual, por exemplo. Então, se ela gostou de um sino, eu vou fazer com ela, frente, e utilizar do contato visual dela junto com o sino. Sempre assim, frente a frente. Até que isso dela comigo seja natural. Ela vai bater o sino e vai olhar para mim. Então, a partir disso, a criança entende que na terapia ela pode usar para fora também. E depois disso eu vou vendo quais são as habilidades ali que eu preciso trabalhar com elas, que seja motor, seja intelecto, e vou traçando ali o objetivo terapêutico com ela, a curto prazo e a longo prazo. Interessante. Então a musicoterapia ela é uma terapia para romper barreiras, né? Romper barreiras, exatamente, para que a criança desenvolva, né? Eu sempre brinco com os meus colegas, por exemplo, assim, a criança autista ela gosta, não são todas, né? Porque isso não é um estereótipo, mas elas gostam de sentar em W. Já aconteceu a situação da criança estar lá comigo fazendo ela sentada em W. Aí outro profissional fala assim, ó, corrige ela que ela não pode sentar em W. Aí eu penso, né? Eu penso antes de falar para que não seja mal interpretado.
a função do musicoterapeuta é sim corrigir, mas a principal nossa é que a criança desenvolva. Se ela estiver fazendo de cabeça para baixo, para cima, não interessa. Eu quero que ela desenvolva ali, seja a motricidade fina no teclado, que é o tato, ou seja a motricidade grossa, que é para ela fazer o movimento de lateralidade. Então eu preocupo mais em ela fazer, ela entender a demanda, porque assim ela entendendo a demanda, aí eu consigo corrigir o comportamento dela, corrigir alguns movimentos ali que estejam assim muito aguçados. E você pode dar um exemplo pra gente, claro, sem citar nomes, de alguma criança que você atendeu e que o desenvolvimento foi notório a partir da musicoterapia? Olha, João, tem muitos, porque eu me sinto totalmente abençoado por esse trabalho. Eu ouvi uma vez uma pregadora falando assim que Deus escolhe as pessoas para estarem em lugares onde ainda não tem. Então eu iniciei com a musicoterapia quietinho lá em Três Pontas, comecei a fazer palestras, isso ali, e vim para Monsenhor Paulo, que é perto aqui. E o desenvolvimento das crianças ali com a musicoterapia foi muito além do que eu esperava. Então, assim, se eu for te falar um caso, é difícil, mas eu posso falar em geral de alguns, que é principalmente com comprometimento de fala, quando a criança chega e ela é não verbal. Porque para mim a criança sempre se comunica de alguma forma, pode ser que ela não fale, mas ela está se comunicando. E na musicoterapia em si, a criança consegue se comunicar, seja ela dançando gestualmente, ou seja ela colocando aquilo que ela sente através do instrumento. Então eu tenho o caso de uma criança que ele chegou para mim e falou assim: tio, eu tenho uma coisa que fica na minha cabeça. Eu falei, como assim? Ele falou, fica na minha cabeça, eu queria tocar. E aí ele foi, falei, então vamos aqui no teclado. E ele começou a tocar, e ele falou assim, eu tenho essa sinfonia na cabeça. Estava totalmente assim, lindo, maravilhoso, parecia que ele já tinha estudado música, parecia que ele já era assim, não vou dizer profissional, mas sim que ele tinha tido contato com música. E na anamnese não tinha contato com música. A mãe falou, não, ele nunca viu nenhum instrumento nem nada. Mas a partir das primeiras sessões, ele foi para casa e ficou idealizando aquilo. Chegou na outra sessão, ele colocou. Aí a gente escreveu essa música, eu tenho ela escrita lá com ele. Ele tem 11 anos, se eu não me engano, ele tem 11 anos. E a gente tem essa música escrita. E porque a musicoterapia ela vai um pouquinho além. Então eu posso trabalhar composição e improvisação dentro disso tudo. A composição, a criança compôs para mim e a gente executa. A improvisação, ele executou, opa, isso ficou bom, vai virar uma composição. Então, esse foi o que mais mexeu comigo, porque a gente vê as pessoas que estudam música muito tempo, 5 anos, 7 anos, e às vezes não tem essa desenvoltura que essa criança autista, que ali às vezes tem dificuldade de ficar sentado, tem dificuldade de ler, de escrever, conseguiu desenvolver no teclado. Bacana demais. Muito bacana. Muito realizador também, né? Muito realizador. Eu sempre falo, né, que quando as pessoas perguntam, eu amo o que eu faço com amor, mesmo não estando bem, nem todo dia a gente está bem, a música em si, ela faz bem, só que a música ela tem que ser trabalhada da forma correta. Hoje até falei com uma amiga minha que é o seguinte, ela falou assim, mas a musicoterapia não ensina música? Eu falei, não, mas como? Assim, aí eu expliquei para ela de uma maneira assim, na hora. Tem uma pessoa que vai cortar uma árvore, ele está com uma motosserra, ele é a pessoa que está com a ferramenta na mão. Se ele não souber manejar essa ferramenta, essa árvore vai para qualquer lado ou vai cortar errado, certo? Eu falo que o musicoterapeuta é isso, porque a música faz bem, mas ela não sendo usada da maneira correta, ela pode fazer mal também. Excesso de barulho ou melodias que são assim agressivas à criança, melodias que são tristes, melodias que são alegres, melodia dançante, pulsante. Então isso tudo tem que ser analisado com a criança. A música faz muito bem, mas ela tem que ser colocada, exposta para a criança da maneira correta. Mike, agora trazendo, né, para a questão pública, como você vê hoje a musicoterapia no cenário da administração pública? Não aqui de campanha de Monsenhor Paulo, mas de um modo geral. Eu vejo ainda que tem que muito as pessoas entenderem o que é a musicoterapia. A partir da musicalização infantil, pode-se chegar e alcançar mais sobre a musicoterapia. Eu acho que o primeiro passo seria a musicalização infantil. Educar as crianças com música. E assim, você vai ver que tem aquele desenvolvimento. E aí você vai e começa a filtrar. Essa aqui vai para musicoterapia. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você está fazendo musicalização ou musicoterapia? Às vezes a gente está fazendo os dois.
mas com foco em uma criança. É quando é em grupo. Por exemplo, aqui em Campanha, nós temos o projeto Altissom, né, que é pela Juliana, a Priscila e a Tamiris que estão à frente, e a Cris. E lá a gente faz em grupos. Em grupo, eu tenho que tomar cuidado com a ISO de cada criança. Mas também em grupo, eu tenho que perceber que aquela criança tem dificuldade nisso, daquilo. Então, se isso for abrangente para a população, se isso for acessível para a população, nós, como musicoterapeuta ou pessoas que são formadas em música, terá essa mesma capacidade de ajudar a população nesse sentido, porque a música faz bem, mas ela tem que ser lidada, tem que ser levada à criança de uma maneira correta. Então, eu acredito que ainda falta esse apoio, né, do poder político mesmo, dessas pessoas que estão à frente, de apoiar sim a musicoterapia. A começar pela musicalização e depois pela musicoterapia, porque musicoterapeutas nós somos poucos ainda. E para exercer a musicoterapia tem que ser formado, tem que ser graduado, né? Não pode exercer a musicoterapia pessoas que se titulam musicoterapeutas sem ter essa formação básica. Básica não, essa formação profunda. Porque na graduação a gente estuda muito além, né? Por exemplo, na graduação não ensina como a gente vai lidar com a criança autista. É no dia a dia, mas lá na graduação ensina conceitos para cada criança. Então você precisa saber como utilizar. E o poder público, sabendo disso, sabendo dessa importância, pode ali facilitar para essas pessoas que querem fazer musicoterapia. Cursos em São Paulo, pós-graduação, capacitar essas pessoas. Essa quantidade de músicos que a gente tem em toda a cidade, né? Pessoas que se interessam pela musicalização e queiram exercer ali a musicoterapia. E compreender, né, a musicoterapia como uma política pública de saúde, né? De saúde, principalmente. O SUS já vem avançando nas outras capitais, né? Nos outros estados. As APAES ainda são poucos os musicoterapeutas que trabalham em APAES. Da nossa região aqui tem Três Corações, tem... se eu não me engano, em Alfenas. Basicamente é isso. Em Eloy Mendes eu acho que vai começar. Então ainda somos poucos. Então isso é sim política pública, porque é saúde, né? E tanto a musicoterapia é da área da saúde, não é da área da artes. A musicalização sim é da área da artes, mas a musicoterapia é da área da saúde. Então precisa as pessoas entenderem mais a fundo sobre musicoterapia. A musicoterapia hospitalar, que é a que é mais comum da gente ver, que são as pessoas que vão no hospital cantar. Eu faço parte de um grupo lá de Três Pontas, que é o Três Pontalhaços. Então toda segunda-feira a gente vai no hospital, né? É fazer música, sim, mas se tiver ali musicoterapeutas para conduzir esse fazer música de forma que não seja agressiva, mas sim que promova ali bem-estar e saúde para aqueles internos, para quem tá ali, será muito, muito mais satisfatório, né? Pessoal, se você aí está assistindo o programa e se interessou pelo projeto Altissom daqui de Campanha, tá aparecendo aí para você o contato das coordenadoras, ó. Só chamar elas aí. Mike, vou deixar agora a palavra aberta para você, mandar um recado para quem está assistindo o programa. Também eu também estou indo fazer musicoterapia em grupo lá em Três Corações, né, no apoio TEA. E eu gostaria de fazer o apelo, né, para as pessoas que têm contato com a música. Porque a música, ela faz bem, mas procure se informar o quanto ela faz bem, né? Porque a música no nosso dia a dia é importante. Então, às vezes você sai para o trabalho ali e esquece de ouvir uma música que seja. Então, entenda que ouvir uma música que seja faz bem, mas não é musicoterapia. Então, é certo procurar um profissional. E deixo aqui o meu recado para as mães, né? As mães atípicas que acreditam nessa terapia, nessa ciência, que estamos à disposição, né? O Altissom está à disposição para atender a demanda aqui de Campanha, o apoio TEA lá de Três Corações. E em Monsenhor Paulo também estamos de portas abertas, né, para todas as mães que queiram conhecer um pouco mais da musicoterapia. E quanto às outras terapias também, saber mais sobre a musicoterapia para que juntos nós possamos unir, né, para dar melhor atendimento para aquela criança. Um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar. Mike, eu também vou deixar suas redes sociais e o seu contato aqui, beleza? Para o pessoal te procurar. E te agradeço novamente. Eu que agradeço pelo convite. Prazer. Viu? O Mike esteve aqui em junho. Ele foi palestrante no primeiro simpósio Construindo Pontes, né? Que a Câmara realizou em parceria com a Escola do Legislativo e através do programa Câmara Mulher. Ano que vem, com certeza, você estará de volta, né? Eu tenho feito palestras, né? Iniciei mostrando como é a musicoterapia por palestras e acabei de receber um convite
para estar no Spoteia, que é o maior evento do Brasil. Tá bom. Estarei lá no Spoteia, representando a Terra Eletrônica. Acabei nesse momento. Antes de eu entrar aqui, recebi o convite, então fiquei muito feliz de antemão. Já estou falando para vocês, o Spoteia em São Paulo. Parabéns, Mike. Muito Sucesso, obrigado, viu? Muito obrigado. Volte sempre, a casa sua. Obrigado, viu? O Câmara em Debate dessa semana fica por aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira nesse mesmo lugar. Facebook, Instagram e YouTube da Câmara Municipal da Campanha. Um super abraço e até mais.